Olá, pessoal. Estamos em mais um IharaCast, falando hoje sobre o segmento de biológico, segmento que vem avançando bastante no mercado, e a Ihara vem avançando junto com esse mercado com produtos diferenciados. Então, estamos aqui hoje com três convidados. Primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês aí nesse dia e passar aí para apresentar de forma oficial o gerente de produtos Cozin. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho do manejo de biológicos, dos produtos biológicos da Errara, né? Um mercado aí que vem crescendo bastante ano a ano. E hoje, com certeza, a gente vai trocar bastante ideia aqui, tirar algumas dúvidas, né? As curiosidades que a gente conhece aí do mercado. E estamos aqui com duas pessoas, duas feras que vão nos ajudar bastante, né? Aproveitando, né, Cozin, você comentou, né? Então, duas referências aí, um pensando na pesquisa, né, da importância da pesquisa em relação à informação, em relação a novidades. Ivan Pedro, sócio proprietário da Proteplan, pesquisador também. Então, Ivan, pedir para você se apresentar, falar um pouco aí da sua trajetória e do momento atual. Muito bem, Roberto Rodrigues, obrigado pelo convite. Yuri Cozin, obrigado, Errara, pela oportunidade de estar aqui compartilhando informação, falando de um tema tão importante que é o segmento de biológicos, de bioinsumos, de bioprodutos no Brasil. Que bom que vocês estão nessa jornada de investimento em biológicos, trazendo novas formulações, novas combinações de cepas e pensando em ajudar o agricultor na ponta. Bom, lá no Mato Grosso eu represento a Proteplan, que é uma empresa de pesquisa e assessoria. Nós estamos indo para a quinta safra de trabalho no Mato Grosso, mas eu já estou lá há 13 anos, então a gente tem uma experiência do sistema soja, milho e algodão e, portanto, vivenciando os desafios que é hoje colher soja, milho e algodão com rentabilidade. E a gente fica muito feliz de fazer parte dessa ação que é o IharaCast, representando aqui a Proteplan e podendo trazer informação para o agricultor. Mais uma vez, obrigado, Ivan, aí pela oportunidade, pela participação aí, e com certeza vai ser uma discussão bastante rica sobre esse segmento. Agora, indo aí para o produtor, né, da importância do produtor, da utilização desses produtos, trazendo sua visão também da utilização, queria aí agradecer o Leandro, mais uma vez aí pela participação, representando o Grupo Fritz, grupo renomado aí no Brasil, a atuação aí praticamente no Piauí, né, Leandro? Então, mais uma vez, obrigado e pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória e trajetória do grupo. Então, obrigado pela participação do YaraCast. Então, me chamo Leandro, sou natural do Rio Grande do Sul e atualmente eu faço parte do time técnico do grupo Agrofritz. Tô junto com o grupo desde 2015, então fazem 8 anos. O grupo cultiva soja, milho, primeira safra, a próxima safra voltando a cultivar algodão. Segunda safra a gente tem produzido sorgo, milho safrinha, e aí dando foco para a parte de palhada, cobertura de solo e fazer uma palhada pensando na próxima safra, pensando em manejo de carbono dentro do sistema. Então o grupo ele cultiva essas áreas no sul do estado do Piauí, basicamente nos municípios de Bom Jesus, Gil Boés e Santo Filomena. Uhum. Não, obrigado, Leandro. E até trazendo essa visão sua de diferentes culturas, né, e entendendo um pouco a realidade, vocês vêm utilizando o biológico na fazenda de vocês, pensando em qual segmento, qual cultura e qual que é a importância que vocês veem da utilização desses produtos aí no manejo da lavoura. Então, hoje a gente usa o biológico em todas as culturas, tanto nas culturas de cobertura, pensando em palhar. Então, a gente foca muito na parte de controle de nematóide e doenças de solo. E na cultura do milho, a gente tem feito controle de cigarrinha com a utilização, com a associação de biológicos. Então, hoje o foco principal são os nematóides, né? Mas a gente já tem feito alguns testes e usado em escala comercial biológicos pensando em manejo de doenças e manejo de percevejo, sugadores na cultura da soja e principalmente na cultura do milho voltado para a parte de cigarinha. Uhum. Existe uma tendência, pensando na adoção desse produto dentro do grupo, de utilizar mais, de
utilizar mais nos manejos de doenças, de pragas, como você já vem utilizando? Com certeza, existe a preocupação pela própria sustentabilidade dos programas defensivos, dos químicos, né? Então, a gente não espera que venha ter lançamentos a curto espaço de tempo de novas moléculas, então a gente se preocupa muito com a questão do químico performar melhor e levar uma vida útil maior do químico, então a gente sabe que isso aí só vai ser possível com outras práticas de manejo, e o biológico vem entregando muito nisso aí. E a própria questão de sustentabilidade, né? A diminuição do uso de defensivos químicos, pensando em aumento de biológicos, manejo mais voltado para a parte de sustentabilidade e atender o mercado consumidor, né? Que está cada vez mais exigente nesse segmento. Muito. Ponto importante, né, Ivan, que o Leandro comentou, né? Algumas palavras aí, né? Sustentabilidade, a questão de alternância com os princípios químicos, né? Com os produtos químicos que são utilizados na lavoura, né? E com o intuito de dar mais ferramentas aí para o produtor utilizar. Na visão da pesquisa, né? Da Proteplan, como esses produtos têm um encaixe e como eles podem somar força aí no manejo da lavoura do produtor. Roberto, o segmento de biológicos como um todo, na minha opinião, ele tem algumas derivações. Então, a gente tem alguns produtos que vão atuar sobre biocontrole, e aí eu estou falando do macro-organismo ou do micro-organismo. Eu tenho metabólitos que são produzidos a partir de outros micro-organismos, e eles podem, portanto, atuar seja num processo no patossistema ou na planta. Eu coloco nesse modelo aí produtos na linha de indução de resistência, que alguns vão atuar na bioestimulação da planta, então eu preparo a planta para possíveis infecções no futuro. A gente tem produtos na linha de biológico que vão disponibilizar fósforo para o sistema, portanto, solubilizador de fósforo. Então, a gente tem alguns produtos que vão atuar em biocontrole, bioestimulação e, do ponto de vista genético, tem tecnologia que vai alterar e já está alterando aí, genes de composição da planta. Então, o que eu vejo? Os biológicos eles ganham força muito pelo apelo da sustentabilidade que o Leandro trouxe, mas não só isso, pela eficiência de controle, pela importância de composição de custos, são ferramentas que trazem para o agricultor uma oportunidade interessante de composição de custo. Além do apelo de sustentabilidade, tem o desafio também, ao longo do tempo, de trazer ferramentas efetivas para ajudar o controle químico, que tem uma pressão de seleção imposta aí, pensando em pragas, doenças, plantas daninhas. E eu costumo dizer que a dificuldade que nós temos é de lançar novas ferramentas, pensando em custo, registro e o processo de discovery das empresas de trazer novos modos de ação, ela acontece numa velocidade mais lenta do que acontecem os problemas da resistência, os surtos populacionais de pragas, de nematóides em algumas regiões e de doenças. Então, o biológico ele é um atributo importante e ele é um dos pilares, na minha visão, de um manejo integrado. Quando se fala em manejo integrado, eu acho que tem um pilar da genética, tem um pilar do controle químico, o pilar do controle biológico e talvez o outro pilar que seja tudo isso integrado, né, sob a ação do homem, trazendo uma proposta de valor. E aí dá para a gente falar daqui a pouco aí, ao longo do podcast, né, da importância que eu vejo da pesquisa, mas o Leandro já antecipou bem, o segmento de nematóides, segmento de sugadores, segmento de lagartas e agora o segmento de podridões reticulares e doenças, todos eles nós temos aí a contribuição do biológico no sistema. Uhum. Então, obrigado. Até fazendo agora um fechamento do que foi falado nesse primeiro tempo aí do nosso podcast, do RiaraCast. Cozinha, né? Foi comentado aí o manejo integrado, né? A questão da composição de custo, né? E novas ferramentas, né? Para pensar no manejo, né? Falando um pouco do lado da indústria, né? Como a Irrara, né? Nós, indústria, estamos preparados e quais são as ações que a gente está enxergando nesse mercado que a gente pode somar forças e ajudar tanto a pesquisa como o produtor, principalmente, para auxiliar nesse manejo da lavoura. Certo, Roberto. Esse é um mercado, né? Antes, só fazendo uma introdução, esse é um mercado que vem crescendo bastante ano a ano, né? A gente fala aí que é um mercado de aproximadamente 600 milhões de dólares já, né? Ele já representa aí quase 6, 7% do nosso mercado de defensivo, de uma forma geral, né? Então, a Errara está muito atenta, né? À importância que os produtos biológicos, eles têm se dado dentro das lavouras, né? E como bem falado. E como a gente está atento a isso, né, a gente vem fazendo uma série de investimentos, né? Primeiro, pensando no começo lá, né, dentro lá do Discovery, né, como o Ivan falou,
A Errara investiu muito na parte de tecnologia de formulação, do descobrimento, né, ou a bioprospecção, como a gente fala, para os micro-organismos, né, dos produtos biológicos. E esse investimento parte da parte laboratorial, né? Então, toda a parte de laboratórios destinada aos produtos biológicos foi recém-inaugurada pela Errara, né? A gente tem aproximadamente 1 ano desse laboratório que teve altos investimentos, né? Para a gente poder conseguir avançar na parte de formulação, assim como todos os produtos da Errara tem sempre uma tecnologia diferente embarcada, né? E a gente conseguir entregar para o produtor produto que seja viável, né? Porque a gente entende que a gente precisa entregar um produto que ele consiga aplicar nas condições que ele tem na região dele, que tenha compatibilidade com outros produtos também, né? E ele consiga armazenar isso dentro do seu barracão, né? Onde for que seja, de uma forma mais tranquila, né? Então, esse investimento ele está acontecendo muito para que a gente consiga atingir esses produtos, né? E a partir do momento que a gente tem esse produto com essa tecnologia embarcada, né? A gente parte para os nossos grandes braços, né, vamos chamar assim, que são as empresas de pesquisa, né, que nos ajudam a desenvolver, né, a entender também como esses produtos funcionam, os modos de ação. A gente tem hoje aí diversos micro-organismos, né, novos e produtos de segunda, terceira geração, né, como o Ivan também comentou, que não são vivos, né, são metabólitos, né, entre outros, que tem diversas ações diferentes na planta, né? E que com certeza vão agregar muito para a gente conseguir entregar isso para o agricultor, né? A gente chegar com a informação um pouco mais precisa, né? Chegar com um produto com posicionamento adequado, né? Que tenha rentabilidade, resultados, né? Porque no fim das contas não adianta nada a gente entregar um produto que não agregue no final da linha, né? Que te entregue mais rentabilidade, né? Que ajude a controlar melhor as pragas, as doenças. E então por isso a Errara vem investindo aí, falando um pouquinho dessa cadeia completa, né? Importante, você comentou da questão da particularidade também, né? Porque não adianta, né, Ivan, falando um pouco também da soma da pesquisa, né? Do papel da pesquisa em relação a essas informações que o Cozinho falou muito bem, a questão de entender a particularidade, né? Então, provavelmente o número de protocolos, de ensaios de biológico vem avançando, né? Vem aumentando nos últimos anos pelas novidades, pelos lançamentos das empresas, mas até fazendo, depois vou passar para o Leandro, mas para comentar um pouco dessas particularidades dos produtos e como a pesquisa ela pode ajudar o produtor em relação a essas informações aí para saber o melhor momento de utilizar o produto, a questão do armazenamento também é um fator importante também, né? A própria logística desses produtos da indústria para o campo. Então, como a pesquisa pode ajudar nesse levantamento de informações para estar posicionando o produto de forma correta no campo? Roberto, eu acho que dá para a gente analisar essa pergunta sobre duas perspectivas. Sobre a perspectiva de desafio, montar ensaio de biológicos a campo e avaliar os atributos desses produtos não é algo muito simples. E aí talvez esteja a oportunidade da gente mudar o modelo mental e isso vai nos ajudar a avançar a adoção, na minha visão, se a gente conseguir agregar para o produtor o benefício que o biológico entrega, que muitas das vezes pode não simplificar ou se resumir talvez em aumento de produtividade, mas pode se resumir num benefício indireto de redução da dinâmica populacional de nematóides, de melhoria no estabelecimento da cultura subsequente, de maior sequestro de carbono, de maior ciclagem de potássio, de preparar a planta para as condições de estresse. Então, o ponto que eu vejo de desafio ao mesmo tempo oportunidade é a metodologia de avaliação do biológico, a forma de instalação e o benefício no sistema. Quando a gente aplica, por exemplo, um biológico para a dinâmica de nematóides, o nematóide não tem impacto só naquela cultura, ele tem impacto no sistema. Quando o Leandro comentou que usa produtos biológicos para cigarrinha, por exemplo, que é uma praga que está presente no milho, mas que sobrevive na tiguera e pode ter migração para outras áreas. A gente tem biológico para complexo de lagartas. No caso de doenças foliares, aí talvez seja algo mais específico dentro da cultura. Então, o que eu vejo? Eu vejo um aprendizado na metodologia. Não é correto a gente comparar diretamente o biológico com o químico, são propostas diferentes. Muitas das vezes o químico ele tem uma ação específica sobre o patógeno, ele tem um residual de controle, ele tem uma formulação diferente para aquela proposta. O biológico nem sempre ele tem uma atuação direta, ele pode ter uma atuação direta no metabolismo secundário da planta, pode ter metabólitos que vão atuar sobre a complexidade. A gente tem fungos e micro-organismos entomopatogênicos, fitopatogênicos, então tem toda uma variação. Agora, qual que é o ponto legal?
o avanço dos biológicos e o número que o Cosim trouxe ali de 600 milhões, eu vi uma projeção de mercado, Cosim. Até 2030, se eu não estiver enganado, esse mercado tem possibilidade de chegar a 5 bi no Brasil. Ou seja, um mercado que cresce nessa proporção, certamente o biológico está mostrando o seu valor em termos de controle. Então, acho que o grande desafio e oportunidade é a gente estabelecer metodologias a campo, que avalie o benefício no sistema, e aí a Errara está trazendo inovação na linha de nematóides, na linha de pragas, na linha de doenças ao longo do tempo, e entender que o biológico ele tem sim, como você mesmo disse, a sua especificidade, a sua particularidade. Eu não posso rotular um resultado às vezes negativo em função de uma variação climática que eu tive, ou uma falha no operacional, ou uma mistura em tanque. Então, eu preciso entender que a curva de aprendizagem está acontecendo, tem especificidade em relação a bacilos, tricoderma, bovéria, isara e mistura de formulações. E tem, eu acho que um ponto importante que as empresas vêm melhorando, e vocês são uma delas, o que o Cosim trouxe. Processo de discovery avançado, novas cepas, novos metabólitos, formulações com tempo de shelf life adequado, com menos variação climática. Então, eu acho que o ponto legal do biológico é essa proposta de complementação. E nunca comparativo direto para tirar o químico do sistema, mesmo porque o Brasil, a gente precisa caminhar de uma forma integrada aí, com químico, biológico, genético, tudo num conceito de sustentabilidade. É um ponto importante, né? Eu vou fazer agora um link aí do que você passou, né? Fazer um fechamento em relação à questão dessa análise da particularidade, né? A Errara tem uma análise criteriosa, né? Quando é lançado o produto em relação ao shelf life, em relação à questão da logística, a questão do armazenamento também. Então, acho que é um ponto importante. Eu vou passar para o Leandro, para depois voltar com você, Cozinho, mas trazendo um pouco da visão do produtor em relação a essas particularidades. Vocês utilizam esse critério em relação à tomada de decisão? Tal produto biológico, ele tem um tempo de armazenamento menor ou maior. A questão da logística é um pouco mais complicada. São fatores importantes que o grupo analisa em relação à utilização de determinado biológico? Sim, com certeza. A própria questão que o Ivan comentou da particularidade de avaliação, né, do desempenho do biológico, né? Então, a gente precisa trabalhar com produtos que tenham uma qualidade, uma vida útil maior, né? Mas, sim, hoje o biológico é muito complexo a questão de avaliação de performance a campo. Existem inúmeros fatores que interferem no desempenho. O próprio conhecimento a nível de campo, né? Nós que estamos na ponta, né? O produtor, por exemplo, a empresa A vem nos oferecer um bacillus subtilis com determinada cepa. Talvez a empresa B tenha o mesmo bacillus subtilis com uma cepa diferente. Então, o próprio foco de controle de doença pode ser diferente. Um pode ter melhor controle de nematóide, outro pode ter melhor controle de doenças fúngicas de parte aérea. Então, para o produtor é muita informação que está chegando rápido. São vários micro-organismos, né, que estão disponíveis no mercado. Então, a gente precisa da parceria da empresa, precisa trabalhar com produtos com uma boa qualidade, né? Porque quando eu tenho um produto de alta qualidade, eu já tiro fora a questão da qualidade do produto para avaliação. Então, a instabilidade, às vezes, de lote, de formulação, então isso eu já tiro fora quando eu vou olhar um desempenho de um produto a campo. Então, o produto X, eu desejava que ele fosse me entregar X% a mais de controle. Ele não me entregou, mas o produto tem uma boa formulação, pronto. Então, eu posso começar a olhar as outras ocasiões que ocorreram no processo. Por exemplo, desde uma mistura de tanque, desde um clima. Então, todos esses fatores a gente começa a avaliar para entender por que ele não teve aquela performance ou por que em tal momento ele teve uma performance superior a determinado produto, né? São pontos importantes, né, Cozinha? Você pega que o Leandro comentou, né? Questão de cepas, né? Questão da logística, questão do transporte, questão do armazenamento. É importante quando é lançado um produto, né? Todo esse trabalho de pesquisa junto com a indústria ter sido feito, né? Para dar o maior subsídio possível para o produtor em relação à tomada de decisão. E no caso da Errara, né? Nós temos hoje 2 produtos, né? O Trunenco e o Romeu. Até aproveitar para você comentar um pouco desses produtos e o trabalho de pesquisa que foi feito em cima desses produtos para levar o máximo de informações possíveis para o produtor rural. Perfeito, Roberto. Só antes de comentar, né, que acho que é um fator importante também, né, como você tinha dito, né, a gente tem, a Errara como empresa tem algumas premissas, né, que
que a gente escolhe, né, e define os nossos produtos biológicos, né? E algumas delas, né, que acho que são tudo isso que a gente, para fechar tudo isso que a gente está falando, né? Questão de shelf life, né? Todos os nossos produtos, eles têm pelo menos 1 ano de shelf life, né? Ou de período de vencimento do produto, né? Sendo que a grande maioria, pelo menos 2, né? Então isso é uma coisa que ajuda muito o agricultor. Nós não trabalhamos também com produtos com armazenamento de cadeia fria, né? Como a gente fala, né? A gente tem essa premissa também. Trabalhamos com um tipo de fermentação, né? Que é a modo de você obter, entre aspas, o ingrediente ativo do produto biológico somente com fermentação líquida, né? Que é uma fermentação onde você tem um controle de qualidade melhor, você consegue inibir contaminação e ter a cepa ali garantida, né? Na concentração que ela deve estar para ela poder agir, né? E entre outros fatores, né, como a questão de compatibilidade também, isso é um ponto muito importante para a gente, né? A gente, como uma empresa originalmente de defensivos químicos, né, a gente precisa, né, desses produtos compatíveis para a gente poder construir esse manejo integrado, como o Ivan bem disse, né? Então, esses são alguns pontos importantes também, né? Falando um pouquinho dos nossos produtos, né, a gente teve o lançamento do Romeu, né, o nosso biofungicida, há cerca de 2 safras atrás, né? Foi uma inovação para o mercado que a Errara trouxe, né? Foi um dos primeiros biofungicidas que não são à base de micro-organismos vivos, né? Ele é a base do extrato da parede celular de uma levedura, né? Então, é um produto totalmente diferenciado, né? Que tem um modo de ação interessante também e está muito no DNA da Errara, né? Trazer produtos diferenciados, né? Que tenham realmente tecnologia, né? E que agreguem, né? Com certeza para o agricultor, né? O Romeu é um produto que ele é 100% compatível, né? Com produtos químicos, então a gente utiliza ele no manejo, a gente não retira nenhum produto para estar utilizando o Romeu, é uma ferramenta a mais dentro do manejo do complexo de doenças, né? Tanto na cultura da soja e agora mais em breve vai ganhar também registro aí para milho, para trigo e para outras culturas, né? E é um produto aí que tem uma inovação, né? O DNA de inovação da Errara, né? E também, né? Complementando esse portfólio, né? Para o maior mercado que a gente tem hoje dentro do mercado de biológicos, né? Quase 50% do mercado hoje de biológicos do Brasil, ele está em cima de nematóides, né? Do controle de nematóides, né? E isso muito por conta da eficácia dos produtos biológicos, né? A gente tem produtos no nosso portfólio, né? Como Certeza N para o tratamento de semente, entre outros, né? Em outras culturas, como a cana-de-açúcar também, que é uma cultura relevante para nematóides, que tem uma eficácia muito boa, né? E a gente trouxe o Trunenco, né? Esse nosso produto biológico para controle de nematóides para complementar justamente esse controle, a gente ter aí um complexo, né? Atuando dentro ali da planta e contra a praga, o alvo, de uma forma mais generalizada, né? E o Trunenco, ele é um produto muito interessante porque além de também ter um vencimento dele de 2 anos, a gente ter compatibilidade com outros produtos, a gente tem uma formulação inovadora, né? Que tem o DNA da Errara também, assim como o Romeu, que tem algo diferente ali dentro, alguns componentes, né? Que estimulam a planta a se desenvolver, né? E a ter um desenvolvimento aí melhor para ela poder suportar uma condição climática desfavorável e etc, né? Então, esses micro-organismos também nos propõem isso, né? E um ponto que eu acho muito relevante também para quem trabalha com nematóide no tratamento de sementes é a questão da dose baixa, né? Um produto que tem uma dose muito baixa, né? Hoje, se a gente for analisar o tanto de produtos que a gente usa na cauda, né? No TS, praticamente não sobra espaço para água, né? Então, a gente tem um produto que a dosagem é extremamente baixa, como é o caso do Trunenco, né? 60 ml para 100 kg de semente, a gente consegue compor ali, além do bionematicida, o fungicida, né? Que é, no nosso caso, o Certeza N, o inseticida, no nosso caso, o Convence, assim como outros produtos que a gente vai estar utilizando ali na semente, né? Então, a gente tem um controle eficaz, né? E para complementar, né? Não adianta nada a gente ter tudo isso, mas não ter um produto eficaz, né? Nós temos uma bula muito ampla do Trunen, com registro aí para vários nematóides, né? Inclusive o Hotilentus, né? Que é um nematóide importante para a cultura do algodão também, né? Que vem crescendo bastante nos últimos anos. E em breve também teremos registro para o nematóide do cisto, né, que também tem uma relevância grande aí em diversas culturas no Brasil, né? Então são 2 produtos aí que são bem completos, né? A gente acaba falando aí, até se empolga, né? Porque são realmente inovações aí, e como eu participei desse processo todo desde o início, que vem agregando muito para o agricultor, né? Tanto em rentabilidade, né? E produtividade também.
2 produtos, né? Vou deixar para o final, mas de uma série que a Ihara vai estar lançando, que a gente vai estar comentando, você vai estar comentando no final do nosso Ihara Cash, mas a questão do como, né, Ivan, acho que tem um peso importante, né? O dado da pesquisa, a questão da eficácia, mas como utilizar esses produtos no campo, né? Qual que é a melhor forma, qual que é a melhor estratégia importante para fazer esse paralelo, né? Trazer inovação, trazer pesquisa, trazer a eficácia do produto, mas como utilizar, né? Que o Leandro comentou, né? Quais são as particularidades de cada produto e como o produtor pode utilizar essa melhor ferramenta para ajudar a sua lavoura, né? É importante entender esse processo. Sem dúvida, Roberto. Eu fico muito feliz e sou um entusiasta do controle biológico. Eu que me criei no controle químico e trabalhei praticamente toda a minha carreira no apoio às empresas aí em desenvolver soluções, estratégias para manejo químico, mais voltado na área de fitopatologia, que é a minha formação. Mas eu vejo com muito bons olhos o avanço do segmento biológicos. O Cozinho trouxe alguns dados legais aqui. Talvez se a gente pensar em grandes culturas, o segmento de nematóides esteja numa maturidade mais avançada, mas quando eu olho o Brasil, falando de cana-de-açúcar, de café, de HF, isso tem grandes variações, e aí vale lembrar que nós temos aí no processo vírus, bactéria, fungos, extrato de plantas, extrato de levedura, que é um conceito novo aí, disruptivo, a gente tem metabólitos, macro, microbiológicos, então assim, acho que é toda uma cadeia que vem para o agricultor. E Roberto, um ponto que eu entendo que é relevante, vocês estão nessa estratégia, pelo que eu entendi, é olhar a praticidade de uso, e não adianta nada eu ter uma ferramenta que não encaixe nas condições do Leandro, por exemplo. Então, eu acho que desenvolver produtos com eficiência, que além de ter o apelo da sustentabilidade, traz uma certa simplicidade para a operação dele, isso tem uma vantagem. Com certeza. Então, o que eu vejo olhando para o futuro, e é um ponto de diferenciação no segmento, vai desde a dose, Cozinha, até uma empresa que consiga entregar escala, que consiga trabalhar uma logística efetiva com um tempo de shelf life que atenda ao agricultor. O agricultor, às vezes, não, ele quer um controle biológico, mas ele não tem uma capacidade de armazenamento adequado, ou ele quer o produto no momento que precisa ser utilizado. Né? Um ponto que chama atenção, e eu acompanhei bem essa jornada do químico, mas foi a evolução da qualidade de formulações para biológico, e eu acho que esse é um ponto importante, Leandro, quando se trata de mesmos cepas ali, a gente muitas das vezes filtra o produto só pela quantidade e concentração, de 10 a nona, 10 a oitava, 10 a 10. Quando, na verdade, a formulação é importante, né? A diferenciação que cada companhia está trazendo. E aí eu trago para outra reflexão, que é o controle de qualidade. Quando a gente visita algumas empresas, vocês são um exemplo de uma companhia que tem investido muito nisso, o controle biológico ele tem um limiar para o bem e para o mal muito próximo. Então, é muito fácil você ter um lote de contaminação, é muito fácil dentro de um processo de criar micro-organismos maléficos também para o sistema, né? E, portanto, a gente inundar isso de uma forma negativa. Então, eu acho que tem evoluído muito formulação, shelf life, adoção. E, por fim, olhando o futuro, Roberto, quando eu olho o segmento de químicos, de modo geral, a gente tem vivenciado na pele o banimento de alguns produtos ao longo do tempo. Muitas das vezes contra a nossa indicação, mas são produtos que, quando são tirados do sistema, a gente não tem uma reposição muito rápida. Eu vou dar alguns exemplos aí que a gente sofreu quando saiu do sistema. Por exemplo, o Paraquat, que é um ativo importante que saiu. Na época, quando saiu endosulfan, quando saiu Tamaron, né, metamidofos, e saíram outros produtos, dá para ter alguns exemplos. Então, isso cria uma complexidade, aumenta a pressão de seleção sobre o químico, e traz um desafio de manejo. Nesse sentido, o biológico ele vem compor como uma complementação. E aí, falando da minha área, a gente tem os importantes produtos de ação multissítio, aí, que é clorotelonil, mancozeb e cobre, mas a gente sabe que no futuro, talvez 10, 15 anos, tomara que isso demore, são produtos que vão entrar em reavaliação. Isso. Então, eu fico imaginando o desafio que nós vamos ter em acelerar o biológico de modo geral, para nematóide, praga, doença, planta daninha, para realmente não perder, né, essas ferramentas ao longo do tempo e compor. Né? E o agricultor precisa. Então, em resumo, da minha parte, eu fico muito feliz de estar envolvido e eu espero que a Errara acelere mais ainda essa jornada de lançamentos. Obrigado, Ivan. E pontos importantes que você tratou. A questão da qualidade da formulação, né? A formulação, muitas vezes, a gente vê essa diferenciação no químico e no biológico é maior ainda. E a questão da qualidade. São várias empresas aí no mercado em relação a esse segmento, mas o produtor precisa ter uma atenção especial aí, até pensando em registro, né? Empresas aí que conseguem ter uma qualidade boa do produto, a questão desses outros parâmetros, questão de armazenamento, shelf life, questão das cepas, né? Importante não só analisar, que você falou muito bem, né? Não só a quantidade, mas a questão da conversão, né?
como aquela cepa vai utilizar. E a gente está deparando muito isso em alguns cenários de contaminação, né? Muitas vezes porque tenta talvez abaixar um custo, não tem um produto adequado e acaba atrapalhando o processo produtivo, né? Então, até voltando agora para a visão do produtor, né? Leandro, na sua visão como grupo, como fazendo aí um link aí, pegando todas as informações que o Cozinho passou, que o Ivan passou muito bem também, trazendo para o negócio de vocês. Qual que é a visão de vocês pensando no futuro em relação à adoção dos biológicos? A intenção é cada vez aumentar mais o controle, das patógenos, né, com o uso de biológicos, até daqui a pouco até controle de plantas daninhas, né? Então, a ideia sempre tá, o biológico sempre foi olhado com bons olhos dentro do grupo. A questão são todos esses fatores que a gente falou, né? Tempo de vida do produto, Armazenamento. armazenamento, tecnologia de aplicação, clima, tudo que interfere dentro do manejo quando você fala de biológicos, a gente precisa entender mais, né? Como é uma enxurrada de informações que chega de produtos novos, então a gente não consegue filtrar tudo que é positivo, né? Mas a gente precisa melhorar os testes a níveis de campo, níveis de fazenda, para ter o que no final paga a conta, ter uma rentabilidade maior com o uso dos produtos, né? E essa particularidade da fazenda, do talhão, em relação à questão do clima, a variedade tem um peso até maior quando comparado com o químico, né? Porque são fatores mais amplos, né? Que causam sucesso ou insucesso do biológico, né? Exato, próprio nematóide, né? Tem alguns talhões que eu tenho algum tipo de nematóide, em outros predomina pratilencos, em alguns predomina galha, tem alguns aparecendo cisto, então eu preciso fazer um manejo personalizado pensando, um exemplo nematóide, né? Mas doenças também, a questão de palhada, parte de fungicidas biológicos, pensando na palhada, né? Pensando no controle de manchas foliares, mas também eu posso personalizar de acordo com o nível de palha que eu tenho no sistema, suscetibilidade do cultivar e também a própria doença, né? Porque determinado biológico vai ter especificidade em determinadas doenças, né? Então, eu preciso entender como o biológico se comporta para aquelas 5, 6 doenças que eu tenho dentro do ciclo, né? Importantíssimo, né? Obrigado, Leandro. Pessoal, passando já para o final do nosso no IharaCast, fazer um apanhado de tudo que foi falado, Cozinha, em relação às inovações, em relação às particularidades. Um ponto importante, né? Acho que é entender o produto, como o produto vai comportar na lavoura do produtor, naquela particularidade, naquele talhão, né? Então, isso é muito importante para a definição. Mas perguntar para você, né? Como a Ihara está preparada e quais são os próximos passos da Ihara pensando nesse segmento de biológico que cada vez cresce de forma segura, né? É uma realidade hoje, mas é um mercado que vai crescer cada vez mais. Perfeito, Roberto. Acho que a Errara, ela vai continuar investindo, né? Esse é o principal ponto, né? A gente entende que o principal gargalo do produto biológico era a eficácia no passado, e hoje já não é mais, né? Hoje, os produtos que estão ficando nos portfólios aí das empresas, né, e que os agricultores têm acesso, são produtos que têm entregado, né, algo a mais, né? Seja na eficácia de controle daquele determinado alvo, seja na rentabilidade, né? Então, esse é um ponto muito relevante e que eu acho que isso vai cada vez mais aumentar, né? Outro ponto que a gente acha muito importante é a questão do manejo integrado, né? Como a gente falou aqui várias vezes, a questão da resistência, né, de produtos químicos, o banimento também de alguns ativos. A gente precisa ter novas ferramentas, né? E o controle biológico é uma delas para a gente poder manejar de uma forma mais eficaz, né? A gente hoje tem produtividades na cultura da soja, do milho, do algodão aí super altas, mas o nosso potencial é muito grande ainda, né? Então a gente precisa buscar um melhor controle dessas pragas, dessas enfermidades que vão atuar nessas culturas, né? E por fim, né, a Ihara vai continuar investindo, né? A gente, como eu falei, né, a gente tem uma estrutura dedicada hoje para desenvolvimento de produtos. A gente tem aí pelo menos 10 produtos no nosso portfólio que estão sendo estudados a fundo, né? E muito em breve vão chegar para o agricultor.
setor, né? No próximo ano a gente espera lançar aí mais pelo menos 3 novos produtos, né? Mais voltados para os cultivos de HF, né? São produtos para um outro nicho de mercado, mas muito em breve também para as culturas soja, para as grandes culturas, né? Soja, milho, algodão, e com certeza nós queremos trazer inovação, né? A gente não vai trazer mais do mesmo, né? Nós vamos trazer Isso. coisa nova com o DNA da Errara, né? O DNA japonês e com muita tecnologia embarcada. Obrigado, é um ponto importante, né? Trazer inovação, atender diferentes culturas em diferentes segmentos também, né? Nematóides, doenças, pragas também, né? Então é importante a gente trazer essa mensagem aí para o mercado. Então, pessoal, partindo já para as considerações finais, quero agradecer mais uma vez aí o Leandro, o Ivan. Ivan, passar os seus apanhados, né? E quais são as suas considerações em relação a esse segmento? Bom, caminhando para o final aqui, só para fazer um fechamento, talvez a próxima onda de energia que nós vamos gastar em pesquisa seja saúde do solo. Eu vejo como saúde do solo entender aí o controle de nematóides, a dinâmica da microbiologia do solo, né, o benefício disso no sistema. E aí nós já temos aí política de crédito de carbono, a gente tem algumas situações de linhas de crédito, dinheiro mais barato para o agricultor que está conseguindo acessar o biológico e mostrar a sustentabilidade que tem o seu sistema, tem agricultura regenerativa, então tem outros ganhos, Cozinho, muito além da eficiência, que é a sustentabilidade com rentabilidade, né? Eu acho que a saúde do solo tende a avançar e portanto, os estudos em saúde do solo. Segmentos que voltam para a área de fisiologia também, imagino que vocês estão pensando nisso, e é importante, quando a gente olha o controle biológico, tem alguns metabólitos, tratos de planta ou até micro-organismos que não têm uma ação direta somente no controle, mas na fisiologia da planta e às vezes em condições de estresse a gente vê uma planta que até produz mais com um atributo secundário do biológico. Eu acho que o genética não para, o avanço sempre é por produtividade, o produtor que já citou para nós o apelo de cultivares mais eficientes em termos de produtividade, e a fitossanidade também não, que é o controle químico em paralelo, né, equilibrando do biológico. E tem 2 pontos que é importante citar, Roberto. Quando você perguntou de metodologia, nós temos hoje um avanço da área digital, que vocês estão inseridos também nisso daí, e tecnologia de aplicação, que isso vai nos ajudar a mensurar cada vez mais o benefício do biológico no sistema, onde ele entrega mais, onde a gente precisa ter mais cuidado no posicionamento. Mas no final do dia, a mensagem nós precisamos dos biológicos para a longevidade das tecnologias e para a sustentabilidade do sistema. E eu acho que a Errara traz um exemplo muito importante de criar dentro da estrutura de negócio de vocês uma área focada em biológico para dar direcionamento, trazer qualidade, trazer inovação e ajudar o agricultor na comunicação, né? Como o Leandro mesmo disse, é um universo ainda desconhecido. Eu acho que nós temos um longo caminho de aprendizagem, mas os resultados estão aí para quem quiser experimentar dos benefícios. Isso. É um ponto importante que o Ivan comentou, a questão da sinergia, né? A Errara é uma empresa, indústria química, né? 58 anos no mercado, mas hoje a gente tem um departamento exclusivo de biológico, né? Com pessoas no campo, fazendo geração de demanda, desenvolvendo esses produtos no campo, levando informação para o produtor, porque a tratativa é de forma separada, mas a gente sabe que todos os produtos entram no manejo, né? Para o intuito final, né? De ajudar o produtor a produzir melhor e utilizando o máximo de ferramentas possíveis, né? A gente está oferecendo um cardápio robusto para o produtor, um cardápio químico e biológico, para ele tomar a decisão aí. E sempre que a gente passa a mensagem que esses produtos andam junto, né? Não é um competindo com o outro, né? É uma sinergia, eles somando força para ajudar o produtor. Então, passar e falando em produtor, passar para o Leandro aí, representando os produtores rurais aí de diversas culturas, passar para você fazer as considerações finais. Então, agradecer a participação do YaraCast. A mensagem que eu vou deixar é: o produtor ele está preocupado com sustentabilidade. Por mais que a gravação talvez seja mais focada para produtores, mas tem muita gente fora do agro que vai acompanhar nós. Então, o produtor ele se preocupa com o uso de biológicos, com a sustentabilidade, mas para ele fazer o uso do biológico, o biológico ele precisa entregar. Isso. Então, para o produtor se manter, ele precisa ter rentabilidade. Isso. Então, o biológico ele tem que agregar no sistema. E o produtor está preocupado com isso aí. E ele tem feito pesquisa, as empresas privadas têm feito pesquisa, as próprias empresas públicas têm feito pesquisa. Então, eu acho que o caminho do biológico vai evoluir muito e o
o próprio agronegócio brasileiro está muito preocupado com a questão de sustentabilidade e diminuição de defensivos. Acho que ele simplificou bem, né, Ivan? Que, assim, produtividade com sustentabilidade, né? São as palavras do momento, né? A gente precisa produzir bem, ter uma boa rentabilidade e cada vez ter uma preocupação pela importância que o Brasil tem no cenário mundial, cada vez vai ter uma participação maior, produzir mais com essa sustentabilidade. O biológico, ele vai de encontro a essa sustentabilidade, né? Sem dúvida, eu não poderia deixar de aproveitar o momento aqui, Roberto, e talvez esse Haracast vai circular aí no Brasil e até fora do Brasil, e dizer que o biológico ele vai adicionar mais ainda valor na sustentabilidade do nosso negócio, mas dizer que mesmo sem o biológico, o nosso agro é sustentável. O produtor brasileiro ele está convicto de respeitar os valores aí da natureza. A gente tem aqui no Brasil talvez uma das legislações mais criteriosas do ponto de vista de sustentabilidade. E os nossos produtos que saem daqui, que vão para o mundo inteiro, para diferentes países e mercados, eles são sustentáveis. Nós temos todos os quesitos aí para limite máximo de resíduo, para importação. E vocês, como empresas que estão dentro do processo aí, sabem muito bem disso. Isso. Então é importante passar essa mensagem para não trazer uma percepção, o nosso agro só vai ser sustentável quando for tudo biológico. Mesmo porque o nosso agro nunca vai ser tudo biológico. Isso, com A gente certeza. tem uma condição aqui tropical, subtropical, que a dinâmica de pragas do Brasil é diferente da Europa, que é diferente dos Estados Unidos. Isso. E para produzir no Brasil, principalmente com aumento de área e principalmente com aumento populacional global, e muita gente vai vir buscar alimento no Brasil, nós temos que entender que o nosso agro é sustentável, os biológicos vão adicionar mais valor, os químicos vão continuar num equilíbrio interessante e o nosso papel aqui é vender essa imagem e essa mensagem para o Brasil. Isso. Então, acho que aproveitar o momento aqui, muito bem lembrado, viu, Leandro? Isso. Que o nosso papel de sustentabilidade, ele independe da vinda do biológico. Isso. O nosso agro já Isso. é sustentável e vai adicionar mais valor. É uma sinergia, né? Somando forças aí para ajudar o produtor, dando mais ferramentas, mais manejo, pensando em ajudar, né? Mas um ponto importante, né? Nossa legislação é extremamente rígida, né? Esses produtos, independente são químicos ou biológicos, cada vez o critério vem aumentando. E são produtos, os últimos lançamentos, né, da indústria aqui, são produtos mais modernos, com uma eficácia melhor e mais seguros ao meio ambiente, né? Então é um ponto bem observado aí pelo Ivan. Mas, pessoal, mais uma vez aí, agradeço. O tema é um tema aí bastante agradável, né? Gera várias insights, discussões, né? É um segmento que é uma realidade, a tendência é de crescimento. Palavra final, né? Falando pela Errara, junto com o Cozin, que a Errara está atenta a esse segmento, ela estruturou uma equipe, um segmento, o Cozin lidera muito bem esse segmento de biológico e nós estamos avançando, né? Lançamos 2 produtos nos últimos anos e vários outros produtos sendo lançados para diferentes culturas, né? Trabalhando muito forte com a pesquisa, junto com o produtor, para levar informação, levar conhecimento e ajudar da melhor forma possível aí com o manejo da sua lavoura, né? Então, mais uma vez aí, obrigado pela presença dos 3 e agradecer a nossa audiência aí pela participação e pela presença aí nesse importante Haracast aí, desse importante segmento que cresce cada vez mais e de forma sustentável e avançando aí no Brasil. Obrigado.